Boa tarde a todos. Sou Rosimeire. Eu sou aluna do mestrado em sustentabilidade na PUC Campinas. Hoje estamos aqui com o palestrante Luiz Fernando de Araújo. Ele é graduado em administração da PUC Campinas e ele é diretor do Departamento de Sustentabilidade da CIESP de Campinas. Seja muito bem-vindo, Luiz. Fique à vontade. Obrigado, Rosimeire. Obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês. Eu estou aqui no CIESP de Campinas. O CIESP é uma entidade de empresários. As empresas que estão aqui são nossas associadas, são aproximadamente 650 empresas. Eu sou consultor em sustentabilidade, sou professor da Fundação Getúlio Vargas, da disciplina de governança corporativa, e vai ser um prazer conversar com vocês hoje sobre sustentabilidade. Afinal, o que é sustentabilidade? Antes de eu usar os slides, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Depois eu vou usar alguns slides apenas para a gente fixar os conceitos, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, a primeira coisa que vem na mente da gente é meio ambiente, né? Sustentabilidade é meio ambiente, é preservar o meio ambiente e tudo mais. Vem também filantropia, assistencialismo e investimento social privado. Bom, se uma empresa faz isso, ela não é responsável socialmente e nem sustentável. Mas é um bom passo, né? Porque você fazer filantropia, assistencialismo e até o investimento social privado, que é o mais adequado, né? Porque você pode focar no core da sua empresa, não é uma ação de responsabilidade social e de sustentabilidade, mas é importantíssima. Se eu perguntar para você que está aí escutando essa minha palestra, que empresa você trabalha? Eu vou perguntar para você qual a razão social da sua empresa. Ou seja, é muito importante que as empresas tenham um papel social e têm um papel social importante. Mas elas não são sustentáveis se elas só fizerem isso. Assistencialismo, filantropia e investimento social privado. Tá? Se for escolher, faça um investimento social privado, porque os projetos vão estar mais alinhados com o core da empresa. Tá? É importante também que a empresa faça a comunicação daquilo que faz. Né? Agora, o que é uma empresa? Eu vou separar responsabilidade social de sustentabilidade. O que é uma empresa responsável socialmente? Uma empresa responsável socialmente é aquela que, ao fazer o seu negócio, ela se preocupa com os impactos que esse negócio tem. Sustentabilidade, pessoal, dentre outras coisas, é mudança de atitude e impactos, né? De tirar os ruídos, né? Então, se uma empresa ela é responsável socialmente, quando ela, ao fazer o seu negócio, ela se preocupa com os impactos que ela tem do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, eu sou uma empresa, eu, ao fazer meu negócio, eu vou me preocupar se eu vou ter algum impacto do ponto de vista econômico, algum impacto do ponto de vista social, algum impacto do ponto de vista econômico. Se tiver, eu tenho que mitigar esses impactos. Então, mudança de atitude e mitigação de risco, basicamente, é o que é sustentabilidade. Né? Mas eu não posso achar que eu sou sustentável porque eu tenho esse equilíbrio no que a gente chama de triple bottom line, que é o tripé da sustentabilidade, ou porque também eu faço filantropia, assistencialismo, investimento social privado e faço marketing, né? Que eu já sou uma empresa sustentável. Tá? Então, não sou ainda. A sustentabilidade, pessoal, é muito complexa. Né? Tem muitas empresas que estão na dianteira, tem algumas que estão na rabeira e tem algumas que estão saindo do mercado, principalmente agora, ultimamente, que entrou o ESG, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Agora, o que é uma empresa sustentável? Tem que ter 3 características. Sustentabilidade você não faz sozinho, você faz em rede. Então, você vai envolver todos os stakeholders. Na sustentabilidade, tem alguns termos que são muito utilizados em inglês. O triple bottom line, que é o tripé da sustentabilidade. O stakeholder é outro termo.
termo. O que é stakeholder? São todos os atores com os quais as nossas empresas se relacionam. Tá? Todos os atores. E a gente vai falar sobre eles. Tá? Atores, alguns autores chamam de partes interessadas, alguns autores chamam de público-alvo. Eu não gosto, eu prefiro atores. Público-alvo parece que você está alvo. Né? Sustentabilidade você faz em rede e faz a gestão com eles, não deles. Com os stakeholders e não de stakeholders. Então, quando você faz essa questão da sustentabilidade, você faz em rede, então são 3 características. Eu faço em rede, né? Eu faço pelo engajamento e convencimento. Eu não faço pela força. Pela força, pessoal, a gente não legitima processo nenhum. Então, eu faço pelo engajamento e pelo convencimento, né? E sempre buscando ao atendimento de uma agenda nacional de desenvolvimento. É eu tirar o foco do meu umbigo, né, da minha região umbilical. Eu tenho que pensar globalmente, agir localmente, eu tenho que buscar o atendimento de uma agenda nacional de desenvolvimento. Isto é sustentabilidade. E aí eu pergunto para você que está me escutando, você acha que fazer sustentabilidade é fácil? Afinal, o que é sustentabilidade? Né? É um complexo. Né? Você tem que ter o foco no social, né? Porque você tem que fazer filantropia quando é necessária, assistencialismo quando é necessário, para ter o seu papel social cumprido. Né? Você tem que fazer o equilíbrio entre econômico, social e ambiental, você tem que fazer em rede, você tem que fazer pelo engajamento, pelo convencimento e não pela força, porque não vai legitimar processo algum, e você tem que atender uma agenda nacional de desenvolvimento, ou seja, tirar o foco do seu umbigo e colocar o foco em todos os stakeholders, em todos os atores com os quais as empresas se relacionam. Eu recomendo para vocês assistir um vídeo de uma ativista canadense chamado... deixa eu pegar o nome dela aqui. Já passo para vocês, já. Suzuki. Ela está aqui, ó. Ela está fazendo uma apresentação na Rio+20, né? O recado da Suzuki na Eco 92. Vale a pena vocês entrarem no Google e escutar a fala dela. Agora, eu vou usar aqui com vocês alguns slides, como prometi, para a gente poder fixar um pouquinho mais o conceito. Sempre que eu uso os slides, eu estou usando imagem, e eu costumo dizer que a imagem fala mais do que 1000 palavras. Eu acho que dá para vocês perceberem que esse cachorrinho, pelo olhar dele, ele não está tranquilo com relação à direção que essa senhora está tendo. Né? Ele está com medo. Né? Então, essa imagem, você não precisa falar nada aqui. Né? E é exatamente isso que eu vou fazer agora, conversando um pouquinho sobre o que é sustentabilidade. Né? Existe uma definição de sustentabilidade muito aceita. Se alguém perguntar para você o que é sustentabilidade, o que é desenvolvimento sustentável, se colocar no Google, vai aparecer com certeza essa definição da Gro Brundtland, que era a primeira ministra canadense à época, da Rio 92, que foi a primeira vez no Brasil que se discutiu desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, foi na Rio 92, uma reunião de chefes de países. Né? E a Gro Brundtland definiu a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, como a utilização de recursos para atender às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender às suas próprias necessidades. Essa definição de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, ela é muito aceita. Mas eu, professor Bueno, já acho que essa definição não nos atende mais, porque não dá mais para atender às necessidades do presente. Nós estamos numa situação onde a nossa pegada ecológica é tão alta que, se a gente atender às nossas necessidades do presente, não vai sobrar espaço para gerações futuras. Tá? Então, a gente já tem que mudar a nossa forma de produção e a nossa forma de consumo já. Não dá mais tempo. O planeta mandou um recado para a gente. Seremos a 6ª geração
a sumir da face da Terra se a gente não mudar a nossa pegada de carbono. Tá? Muito bem. Esse aí é o triple bottom line, é o tripé da sustentabilidade, é uma terminologia utilizada no mercado corporativo, né? No mercado financeiro, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, a gente vai falar de ESG, tá? Mas aqui é mercado corporativo. Muito bem. O que fala aqui, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. O que fala aqui? Fala sobre econômico, social e ambiental e a sustentabilidade aqui no meio, com aquelas 3 características que eu falei para vocês. Muito bem. E aqui tem uma definição muito bacana, que a sustentabilidade é como você construir pontes, né? Pontes seguras. Por exemplo, eu estou aqui na sede do CIESP em Campinas. Aqui em Campinas existe, não sei se aí alguém é de Campinas, conhece Campinas, aqui nós temos um viaduto chamado Viaduto Miguel Vicente Cury. Esse viaduto foi construído na década de 60 e o engenheiro de cálculo de pontes e viadutos, Rodolfo Mila Bueno, que é com muita honra o meu tio, que faleceu há 2 anos, aos 94 anos, era um dos maiores engenheiros de pontes de cálculo, de pontes e viadutos. E eu sempre costumo dizer, está aqui, o viaduto está montado, está pronto, está em ordem. Fizeram um monte de várzea, né? Porque políticas públicas, agora tem Cracolândia embaixo, tem ponto de ônibus, parada de ônibus, está degradado, mas está de pé. Porque foi feito com bases sólidas, né? Foi feita com concreto protendido de um curso que meu tio fez na Sorbonne, na França. Então, a sustentabilidade, ela tem que ser como uma ponte, onde você tem embaixo uma estrutura que não vai ter problema nenhum, né? E qual é a base dela? A base dela é a ética, a base dela é a transparência, a base dela é o respeito à diversidade e a base dela é a governança. Por isso que eu falo que governança tem absolutamente tudo a ver com sustentabilidade, porque ela está na base da sustentabilidade. Então, uma empresa que fala que é sustentável, fala que é responsável socialmente, mas se ela não tiver a ética e a transparência, realmente vai ser complicado. Muito bem, aqui o viaduto Miguel Vicente Cury. Tá aí a obra do meu tio, saudoso tio, que eu gosto muito de comentar em todas as minhas aulas de governança corporativa, presencial e online da Fundação Getúlio Vargas. Aí estão os stakeholders, né? São os atores com os quais as empresas se relacionam. Então, nós temos todos esses atores, a gente tem que engajar, convencer e trazer a bordo todos esses atores. E a gente sabe que a sustentabilidade veio para tirar o foco do shareholder, o stockholder, que é o cara que é o dono do capital, e colocar o foco no stakeholder, que são esses colaboradores, são esses atores que a gente está vendo aí. Então, você pode ver aqui, por exemplo, se você pegar aqui, colaboradores e acionistas têm interesses diferentes. Fornecedores e concorrentes têm interesses diferentes. E a gente tem que atender todos. Acionista está aqui também como um stakeholder, né? Então, você pega o colaborador e o que ele quer? Ele quer remuneração, reconhecimento, ele quer um bom clima organizacional. O que o acionista quer? O retorno sobre o seu investimento. Quando você pega um fornecedor, o que o fornecedor quer? Vender pelo melhor preço, na melhor condição de pagamento, na melhor prazo de entrega. O que o cliente quer? O cliente quer receber um belo material, um belo serviço, ele quer receber um bom preço, ele quer ter um pós-venda bacana. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de sempre prestar atenção em todos os stakeholders, né? Então, eu tenho que fazer um mapeamento dos meus stakeholders e pensar dali os estratégicos e começar a trabalhar pelos estratégicos. Sustentabilidade é estratégica, senão vira pauta de projetos. Um monte de projetinho que não vira nada. Olha quando você fala de fornecedor. Fornecedor é fornecedor de serviço, de material. Não. Tem esses todos, eu linkei aqui, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de fornecedor que você tem que trazer, você tem que engajar, você tem que convencer, tem que trazer a bordo. É isso aí. Isso é o papel
que nós temos. Clientes e consumidores também. 5, clientes e fornecedores importantíssimos que a gente tem que conversar, tem que engajar, tem que trazer a bordo, né? Tem que ter uma pauta com atendimento, uma agenda nacional de desenvolvimento, tem que fazer junto, né? Conversar com os clientes, com os consumidores, explicar que a nossa empresa está implantando a sustentabilidade, enfim. Olha aqui, nós temos aqui, né, os públicos. Quais são os públicos? Né? Nós temos os públicos ou os atores, né? Então, você tem os fornecedores, clientes, a competitividade dos impactos, eu tenho que buscar uma agenda nacional de desenvolvimento e o que esses atores têm em comum? Né? O que eles precisam para dar o engajamento? Respeito às identidades, respeito aos princípios e respeito aos valores. Né? O que vai fazer da liga a esse engajamento? Né? Se você fazer numa apresentação que ela fica mais dinâmica, cada ponto que eu vou fazendo aqui vai entrando essa engrenagem vai funcionar, né? Como a sustentabilidade se viabiliza, né? Pela conduta individual, a sustentabilidade começa em casa com a mudança das nossas atitudes, pela conduta do grupo, né? Eu já falei que faz em rede, pela conduta da organização e pela conduta da rede. Aí essa engrenagem vai funcionar. Essa apresentação, normalmente, é para ser dinâmica, ela vai entrando aqui, cada vez que eu vou clicando, ela vai entrando, aqui não vai aparecer dessa forma, mas imagine que entra, né? Eu falo pela conduta individual, entra esse elo, pela conduta da rede, entra o grupo, organização e a rede, e a engrenagem começa a funcionar. Não consegui fazer isso aqui nessa apresentação. Esse cidadão, chamado Ralph Waldo Emerson, um filósofo americano, ele diz o seguinte: sustentabilidade começa em casa com a mudança das nossas atitudes. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Né? Ou seja, toda vez que você aponta seu dedo para alguém, se eu consigo mostrar aqui para vocês, você está apontando seu dedo para alguém, você tem 3 dedos apontados para você. Tá? Vamos lá. Você deve ser a mudança que você quer ver no mundo. O Gandhi falava muito isso, né? Então, você quer ver mudança no mundo, não adianta ficar apontando o dedo para os outros. Comece em você mesmo, né? Muito bem. Olha, como não dá para virar um negócio se você não tiver o econômico, social e ambiental devidamente equilibrado. Bom, aí, já falei de sustentabilidade e as pessoas confundem muito sustentabilidade com ESG. Eu tenho um quadro chamado Vida no Planeta, aqui em Campinas, na Rádio Brasil Campinas. Se vocês colocarem lá no Google, vai aparecer lá a Rádio Brasil. E vocês colocam lá, assistindo ao vivo. Todo sábado de manhã, às 9 horas, eu tenho um quadro chamado Vida no Planeta. Né? E eu fiz uma enquete com 21 especialistas em sustentabilidade e ESG e perguntei para eles o que é sustentabilidade e o que isso tem a ver com ESG. E vários responderam. Mas, basicamente, pessoal, sustentabilidade é você manter o equilíbrio entre o ambiental, social e governança. Lembra que na sustentabilidade a gente tem que manter o equilíbrio entre econômico, social e ambiental. Tá? Lá tem social, tem o ambiental, faltou só o econômico, né? Mas, na realidade, o ESG é uma metodologia, é uma terminologia mais focada no mercado internacional. Ah, você quer que eu te empreste? Eu sou o Larry Fink, um grande investidor. Você quer que eu te empreste meu dinheirinho? Eu quero saber como é que você está. Se esse projeto ele tem respeito ambiental, se ele tem respeito social, se você tem uma boa governança, e por isso que a Fundação Getúlio Vargas colocou uma disciplina de governança numa pós-graduação de governança, numa pós-graduação de finanças. Né? Não é pensar só no econômico e no financeiro. Né? Isso é importante, o retorno sobre investimento, lógico que é importante. Mas você tem que se preocupar com isso e os investidores se preocupam. Né? Por isso tem o ESG. Aqui é um vídeo sobre o ESG, eu não sei se vai conseguir passar, mas se vocês quiserem, vocês podem acessar o YouTube
no Conselho Regional de Administração, eu acho que a gente não vai ter tempo para passar esse videozinho aqui sobre o ESG, mas se vocês colocarem lá no YouTube, do Conselho Regional de Administração, CRA ESG, vídeo sobre ESG. O que é ESG? Fatalmente vocês vão escutar uma coisa muito legal. Eu não quero arriscar de colocar aqui, acho que não vai entrar, mas vocês têm condição de fazer isso depois. Mas está aqui, ó, Basicamente é isso. É sobre manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente, o progresso social e os resultados econômicos, lógico. E aí vem ecossistema ambiental, ecossistema social e ecossistema governamental. Mudanças climáticas, a gente não precisa fugir muito. Hoje, nós estamos tendo uma crise climática na Espanha, uma cidade apavorada, e eu tenho parentes que moram na Espanha, a cidade apavorada com mudanças climáticas. Esgotamento de recursos, desperdício, lixo. Hoje, o lixo virou insumo para a indústria. Então, não existe mais lixo, existe resíduo que você trata, que você usa na indústria. Poluição, desmatamento das florestas. No social, direitos humanos, direitos do trabalho, saúde e segurança, condições de trabalho, relações do empregado, ícones de governança. Na própria governança, você tem independência do governo, do conselho, você tem que ter conselheiros dentro da sua empresa que não tenha vínculo nenhum com a empresa. A remuneração dos executivos tem que ser focada em sustentabilidade, o respeito à diversidade, conselho e alta gestão. Diversos somos todos, graças a Deus. Vocês imaginam se a gente fosse tudo igualzinho. Política de lobby e doações, questões fiscais, tudo isso fala o ESG. Bom, isso aqui eu coloquei para mostrar para vocês que ESG foi colocado aí, com a terminologia do mercado financeiro, aí sempre tem alguém que quer colocar alguma coisa a mais, Aí alguém veio e colocou o E aqui na frente. Lembra que eu falei que não tem o E? Isso aconteceu também quando a gente quando foi criado o Triple Bottom Line, o tripé da sustentabilidade. Alguns autores dizem que, além de econômico, social e ambiental, tem que colocar governança, tem que colocar educação ambiental, e vão colocando letrinha. Então, vira uma sopa de letrinha. Mas o ESG é uma terminologia do mercado financeiro. No mercado bancário, é risco socioambiental. E no mercado empresarial corporativo, é sustentabilidade, que é o tripé da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. Aí eu falei, olha, nem ESG, nem ESG, nem... Alguns falaram que era para colocar a governança, nem GES, e sim ET. O ET não é o extraterrestre, do Steven Spielberg, mas sim ética e transparência. Isso que é importante, que a gente tem que se preocupar. Se você tiver ética e transparência, você vai ter o econômico, o social e a governança. Você vai ter, tudo vai ficar em econômico, social e governança vai ficar em ordem. O Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo, ele fala que é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos as nossas consciências e começarmos a achar que tudo é normal. Então, ele fala sobre isso de uma maneira muito bacana. O que as empresas estão usando hoje para repensar o seu planejamento estratégico, já que sustentabilidade é estratégia, já que sustentabilidade tem que ser estratégica, é de longo prazo, não pode ser pauta de projetos. Então, muitos autores, muitas empresas estão usando os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem que ser cumprido pelos países até 2030. Por isso que a gente fala de 2030. Então, aí estão os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que as empresas estão usando para repensar o seu planejamento estratégico. Tem muita gente fazendo isso agora. Vai lá, vai no planejamento estratégico e começa a repensar e colocar aí as metas, porque isso aqui tem metas, tem um trabalho muito bacana, vale a pena vocês entrarem lá, colocar lá, ODS 2030 da ONU,
e pesquisar e estudar, vocês que tiverem interesse nessa questão da sustentabilidade. Aí tem os indicadores éticos, que eu não vou entrar para conversar com vocês sobre isso, mas também vocês podem reunir um grupo de pessoas nas empresas, de áreas diferentes, de níveis hierárquicos diferentes, né? E fazer com eles uma análise em cima desse relatório ethos. Você vai responder, né, os indicadores ethos. Aqui tem vários aspectos, dimensões, temas, subtemas, indicadores, e você vai tirar uma foto da sua empresa, do status quo da sua empresa. Em cima disso, você manda para o Ethos, que é o Instituto Ethos, que fala sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade social, uma sumidade nisso, assim como governança, é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC e Ethos. Vocês devem pesquisar no Google e ir no site deles, que são ONGs, tudo de graça, vocês podem baixar tudo de graça, né? O IBGC tem mais de 3.000 publicações que vocês podem baixar e usar para implantar a governança corporativa na empresa de vocês. E o Ethos também tem treinamentos, tem um monte de coisa, e muita coisa de graça também. Aqui são vários indicadores que você faz, as dimensões, e vai preenchendo. E aí depois você pode mandar para o Ethos, né? O Ethos tabula, e dá para você um benchmark de mercado. Como é que está o seu benchmark de mercado? Como é que ficou isso? Né? Aí, pessoal, eu queria aproveitar esse finalzinho de palestra para fazer para vocês um desafio, né? Se a gente tivesse mais tempo e a gente conseguisse fazer isso como dinâmico, eu ia falar para vocês, olha aqui, eu tenho 30 maneiras de aumentar o lucro da minha empresa com a sustentabilidade. Porque tem muita gente que fala que sustentabilidade é custo. Sustentabilidade é para empresas grandes. E não é, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui de uma maneira bem rápida que existem 30 maneiras, e eu faço uma dinâmica disso em sala de aula com os meus alunos, e eles me trazem outras maneiras, depois eu ponho as 30 maneiras, né? Eu falo, tem 30 maneiras para aumentar o lucro das empresas com a sustentabilidade. Agora que você já sabe o que é sustentabilidade, vocês têm alguma maneira que vocês possam aumentar o lucro com a sustentabilidade? Porque para você conversar com um empresário sobre sustentabilidade, ESG não, porque se ele está precisando de dinheiro e o banco pede para ele, vai mandar as informações, tá? Mas para implantar a sustentabilidade de uma maneira sem força, falei, tem que ser pelo engajamento, pelo convencimento, não pela força, você vai conversar, o cara não quer conversar, mas se você mostra essas 30 maneiras, ele vai se interessar. Quer ver que interessante? Vou passar para vocês de uma maneira rápida. Esse aqui é o Café Canecão aqui de Campinas, um dos clientes que eu tenho aqui, associados do Ciesp, né? E que a gente implantou para eles o Comitê de Sustentabilidade. É muito bacana isso. Eu implantei em várias empresas. É como se começa a sustentabilidade dentro da estratégia da empresa. Então, mostrei para ele as 30 maneiras de aumentar o lucro da organização. Então, eu vou falar de uma maneira muito rápida. Por exemplo, aumentar a eficiência energética. Sou pequeno, não posso fazer nada. Eficiência hídrica, eficiência energética e cuidar do seu lixo ou do seu resíduo, você já está nadando de braçada e deixa o seu acionista super contente, né? Quanto menor for a perda de insumos, de matéria-prima, perda de recursos, né? Por isso, os equipamentos têm que ter os menores custos de apólice de seguro, obtêm melhores taxas de financiamento, reduzem custos de assistência técnica. Tudo isso são vantagens que você tem quando você coloca a sustentabilidade na estratégia. No processo industrial, a lucratividade também aumenta com funcionários mais eficientes, mais capacitados, com maior utilização de insumos reciclados, né, usar reciclagem, né? Todo ato de consumo gera impacto. Eu não quero tirar o impacto, então eu tenho que reciclar, né? Eu tenho que fazer o consumo consciente. E para falar de consumo consciente, prezados, entre no site do Instituto Acatu de Consumo Consciente, que é exemplo do Ethos.
e do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é outra ONG que tem um monte de dica bacana que pode passar para vocês para falar sobre o consumo consciente, né? No processo administrativo, a lucratividade da empresa poderá ser feita quanto menores forem os custos de energia, eficiência energética, desperdício de materiais de consumo diário, menor tempo se perder com a relação de processos e tarefas, né? Tudo isso vai reduzindo o custo da empresa e vai aumentando o resultado, o lucro da empresa, e vai até melhorar os valores da empresa, né? Os valores das ações, né? A empresa começa a ser mais vista com outros olhos pelos futuros investidores, né? As empresas com histórico de bom comportamento socioambiental, elas vão ter ganhos, né? Redução com relação aos termos de ajustes de conduta, despesas advocatícias, processos trabalhistas, redução e eliminação de multas ambientais, despesas não contabilizadas. Pessoal, política nacional de resíduo sólido. Se você não descartar seu lixo de maneira correta, você, pessoa física, pode ser multado, criminalizado por crime ambiental. Despesas não contabilizadas. Aí você tem ser bonzinho com funcionários ou ser bonzinho com colaboradores, aumenta esse bonzinho, entre aspas, né? É lógico que não é ser bonzinho, é você fazer as coisas certas, né? Funcionários satisfeitos não perdem tempo preparando currículo no horário de expediente. Não perdem tempo em entrevistas marcadas em horários de expediente, até espionar informações para concorrentes, né? Os funcionários bonzinhos, eles podem, funcionários insatisfeitos, eles podem sabotar propostas, podem mal conservar, depredar e até sabotar equipamentos para vingar de futuros patrões, né? E aí, redução de uso de atestados médicos falsos, redução de despesas com contratação de headhunter, fazer o turnover das pessoas entram e saem da empresa, tem que treinar, tem que capacitar, contratar headhunter, né? Empresas para contratar pessoas no mercado, para buscar pessoas importantes, bacanas no mercado, despesas com treinamento. É mais eficiente investir para qualificar as pessoas e não para treinar substitutos, né? Pesquisas apontam que desperdício de 50% da verba de treinamento com funcionários perdidos, aquele que você teve um trabalhão para colocar na sua folha, para colocar como parceiro, como colaborador, e de repente o cara sai fora, né? O aumento de margem de lucro poderá ser repassado pela empresa para seus clientes, construindo maior fidelidade e boa vontade para negociações ou propensão a decisões mais favoráveis em concorrências. Você, para o consumidor final, obter uma enorme vantagem. Você tem uma vantagem competitiva. Quando você pega o aumento da margem de lucro que você teve com todos esses gastos, você investe para o consumidor final ter vantagem, e você fica com uma vantagem competitiva frente ao seu concorrente, né? 28. Reputação e imagem da marca positiva. Bens intangíveis, aqueles que você não consegue mensurar. O que está no DDR, no demonstrativo de resultado, no balanço, você mensura, né? Mas se você pensar bem, a imagem é um bem intangível, né? Oferece vantagens às empresas com gestão socialmente orientada, socioambiental orientada. Dirigentes de empresas respeitadas costumam ser considerados fontes para jornalistas. Isso vale um bocado no mercado de share of voice e custa muito dinheiro para construir. Empresas consideradas responsáveis costumam ser ouvidas por jornalistas antes da publicação de reportagem hostis. Então, você vai fazer uma reportagem hostis para uma Natura, por exemplo, né, para uma empresa que é forte em sustentabilidade, uma CPFL, uma Bosch, que a gente teve reunião hoje lá, né, uma 3M. Primeiro você escuta 3M, depois você publica, porque você é uma empresa que tem uma reputação, uma marca positiva, né? E o 30º benefício, e não menos importante,
corresponde à corresponsabilidade dos parceiros comerciais em relação aos problemas apresentados de produtos no mercado. Empresas que investem na qualificação socioambiental dos seus fornecedores ou distribuidores reduzem riscos e economizam com eventuais recalls, produtos, processos e situações limite. Então, gente, vale a pena. Até um professor da GV, Mário Monzoni, meu colega da GV, da Fundação Getúlio Vargas, ali da 9 de julho, Itapeva, que ele fala, olha, eu escutei uma vez numa palestra, um aluno me perguntou, professor, eu devo inserir a sustentabilidade na estratégia da minha empresa? Ele falou, experimenta não inserir. Aí vai acontecer o que aconteceu com a Samarco, vai acontecer o que aconteceu com o Brumadinho, vai acontecer o que aconteceu com a Zara, né? E tantas outras empresas que entram em escândalos porque não tem essa preocupação de inserir a sustentabilidade na estratégia. A gente está hoje aqui numa situação muito complicada, né? Com os eventos climáticos severos. A gente vai ter que repensar nossa forma de produção e consumo. A gente vai ter que trabalhar nossa cadeia de fornecedores, né? A gente vai ter que se preocupar com a nossa cadeia, com os nossos fornecedores. Eu fiz um trabalho espetacular sobre isso na CPFL Energia. Estamos implantando isso aqui no CIESP para os nossos associados. Trabalhar a cadeia de fornecedores, né? Com fornecedores sustentáveis, né? Com sustentabilidade na cadeia de valores, né? Tem uma norma, uma ISO, que não é certificada, que trata sobre compras sustentáveis, e tudo isso vai ser muito cobrado por todas as empresas. Você fala, minha empresa não tem problema, mas se você fornece para outra empresa, o fornecedor, para quem você fornece, vai começar a te cobrar isso. Então, gente, faça por amor, não faça pela dor, e não faça pelo constrangimento. Esse é o recado final que eu passo para vocês, nesse encontro que vocês estão tendo, que, felizmente, foi colocado aí um tema falando sobre o que é sustentabilidade, o que isso tem a ver com ESG. Sustentabilidade é custo, sustentabilidade é lucro. Gente, sustentabilidade dá lucro, reputação fica melhor, a marca fica melhor, né? As pessoas hoje estão escolhendo as empresas para trabalhar, as empresas hoje estão selecionando as empresas para comprar serviços e produtos. Então, não dá mais para brincar. Passou a hora. É hora de pensar em fazer coisas boas. Por isso que existe as empresas B, que são empresas boas, as premiações que tem. Eu tive agora, recentemente, com a Ideia Sustentável. Coloca aí, pessoal, Ideia Sustentável. Ontem eu fiquei o dia inteiro com um congresso, que é o Ricardo Voltolini, que é o consultor, explicando sobre as tendências daqui para frente. O cerco está fechando, gente. Entra no Google, pega a Ideia Sustentável. Ontem a palestra, o encontro do dia todo foi gravado, está à disposição de vocês. Participem, se envolvam, e quem gostou desse tema, passe para o outro, porque isso é cidadania, e eu convido vocês a entrar para essa temática o mais rápido possível, porque o mercado precisa de profissionais bons nessa área. Tá bom? Fica aí o meu grande abraço em meu nome e em nome do CIESP, que é a Casa da Indústria aqui na cidade de Campinas. Professor Bueno, meu nome. Estou à disposição de vocês, estou em todas as redes sociais. Se precisar de alguma coisa, é só me procurar. Eu vou tentar passar para vocês aqui. Eu tenho aqui algumas redes sociais que vocês podem entrar. Vocês podem entrar no Facebook, luisfernando.araújo bueno, Facebook. Depois tem no LinkedIn, luiz-fernando.araújo-bueno, luiz-fernando-araújo-bueno. No LinkedIn, @admlbueno, tá? E no Instagram, @luiz-fernando-araújo-bueno. Perfeito? @luiz-fernando-araújo-bueno no Instagram e no Twitter, @admlbueno. Um prazer enorme estar com vocês.
Muito obrigado pela participação, estou à disposição. Forte abraço a todos. Como que as empresas que elas investem em sustentabilidade, elas podem reduzir os riscos financeiros associados às mudanças climáticas e às regulamentações ambientais? Olha, Rosimeire, eu acho que a primeira coisa que ela tem que colocar na cabeça é o seguinte, que sustentabilidade pode ser feita por qualquer empresa. Micro, pequenas e médias empresas e grandes empresas. Tem que começar. Né? Começar do zero, mas tem que começar. Certo. Porque o que vai acontecer? Quando ela começar a fazer essas coisas, essas ações, e ela colocar isso na estratégia da empresa, ela mapear os seus stakeholders, os seus atores com os quais as empresas se relacionam, e procurar começar a fazer, passo a passo, o trabalho de inserir isso na estratégia da organização. E cuidar, né, do ponto de vista ambiental, dos impactos ambientais, dos impactos sociais, dos impactos econômicos, procurar equilibrar isso. Né? E como eu falei, procurar fazer com ética, com respeito à diversidade, com transparência e com uma boa governança corporativa. A governança corporativa, normalmente, a gente recomenda fazer para empresas que têm muitos sócios, acionistas, cotistas. É muito importante que ela tenha uma arquitetura de governança corporativa robusta. Mas mesmo uma empresa pequena, isso que eu falei, entra no site do IBGC, tem dicas importantes de todas as ordens, para você colocar governança dentro da sua empresa. A governança é a base da sustentabilidade. Né? Então, independente de você ser uma empresa que tem muito acionista, cotista, sócio, que isso tem que ser condição sine qua non importante, vá buscar fazer uma governança. Então, a pergunta é forte nesse sentido. Tenha uma boa governança corporativa, envolvendo essas questões de transparência, de ética, do respeito à diversidade, do econômico, social e ambiental equilibrado, fazendo o seu papel social, cumprindo o seu papel social, cumprindo a razão social que a sua empresa está no mercado, né? Fazendo investimentos sociais privados alinhados com a estratégia. Tudo isso que se você for fazer, eficiência energética, eficiência hídrica, cuidando dos resíduos, fazendo essas 30 maneiras aí que eu coloquei, vai quebrar um belo galho, vai conseguir fugir de muito problema, né? De muitos, porque assim, experimenta não fazer, né? Tem que ser feito. É verdade, tem que ser feito. E, assim, os desafios, né, que as empresas elas vão enfrentar ao tentar equilibrar o lucro e a sustentabilidade. Assim, quais são os principais desafios que ela vai enfrentar? O primeiro desafio é você convencer o principal executivo da sua empresa da importância da sustentabilidade. A sustentabilidade ela tem que começar do topo da organização ao chão de fábrica. Você não vai conseguir fazer pelo voltar. Tá? Outra coisa, você tem que buscar na sua empresa pessoas que têm brilho nos olhos para falar sobre esse tema. Não adianta você falar, olha, fulano, a partir da semana que vem você vai trabalhar... Olha, eu quando fui envolvido para trabalhar em sustentabilidade foi desse jeito. O cara chegou na minha mesa, falou, Bueno, a partir da semana que vem você vai trabalhar lá com a sustentabilidade. Eu fui lá, assim, apavorado. Gente, eu fazia o que eu gostava, eu estava numa área de comércio internacional que eu gostava, a minha formação era comércio internacional, né? Eu já tinha sido líder dessa área na empresa, e o cara me colocou lá para ser uma coisa assim, triple bottom line. Eu falei, que é isso? Que besteira é essa? Que poesia é? Então, tem que pegar as pessoas que têm brilho nos olhos, né? E colocar para dentro dessa temática, buscando... Hoje eu estive na Bosch, fazendo a reunião aqui do departamento com os associados, eles falaram que eles colocam dentro do comitê deles pessoas que procuram querer trabalhar no comitê. Mas é importante, Rosimeire, que todo mundo esteja na mesma página. A sustentabilidade ela tem que ser conversada e passada para todos. Por isso que quando eu vou implantar a sustentabilidade nas empresas, agora, na semana que vem, eu vou participar de uma reunião na CIPA, de uma empresa de saúde animal imensa, ela é uma potência no mundo, alemã, holandesa,
que tem sede aqui no Brasil, aqui em Vargem Grande Paulista, a empresa Vaxinova, nós vamos participar lá da CIPA. Por quê? Porque eles implantaram o Comitê de Sustentabilidade. Eu conversei com todos os diretores da empresa sobre o tema. O principal executivo comprou a causa. Todos os diretores participaram. Todos os funcionários, colaboradores vão ser treinados. E nessa CIPA, eu vou conversar com algumas pessoas que ainda não foram. Então, eu vou fazer uma conversa bem rápida para depois eles serem treinados. Então, esse é o caminho. O desafio é esse. É você levar isso aí pelo engajamento mesmo e não pela força. Certo. Luiz, muito obrigada, tá? Foi Posso só fazer uma propaganda aqui, ó? Pode. Essa revista aqui é a revista do CIESP, saiu agora recentemente, em função dos 250 anos de Campinas. E aqui dentro, gente, tem muita matéria do departamento que eu dirijo aqui. Muita matéria. Bastante coisa que vocês vão poder achar aqui. Tem de sustentabilidade, você pode baixar no site do CIESP Campinas. Ah, tá? Legal. www.ciesp.org, ciespcampinas.org.br. E o evento que eu participei da Ideia Sustentável, eles publicaram essa revista, a Responsabilidade Social Empresarial ao ESG, e aqui dentro ó, tem a síntese das principais tendências. Um espetáculo. Vou falar rapidamente, não sei se eu tenho tempo. Tenho tempo mais um minutinho aí, Rosimeire? Há uns minutinhos. Tá, qualquer coisa depois vocês cortam. Ó, o tema 1 das principais tendências, mudanças do clima e descarbonização. Mudança 2, gestão de riscos, ESG. Tema 3, inovação para a sustentabilidade. Tema 4, ambientes diversos, equitativos e inclusivos, que diz respeito à diversidade, ao respeito da diversidade. Né? Tema 5, desenvolvimento de comunidades e investimento social de impacto. E o tema 6, a liderança sustentável consciente B, de boa, empresa boa, a premiação empresa B, e regenerativa. Então, tanto essa revista quanto essa estão no site do CIESP Campinas e da Ideia Sustentável. Tá bom? Legal. Legal.